Pessoal, continuando, agora eu trouxe um exemplo para vocês de uma função e nós vamos fazer tudo ali, tá? Então, nós temos determinada função f de x igual a menos 4x mais 3, né? Isso aqui é uma função de primeiro grau, assim como a outra que a gente viu na primeira videoaula, né? E aí, por que ela é de primeiro grau, né? Porque o expoente aqui da letrinha x é 1, quando não tem nada é 1, né? Na próxima semana a gente vai estar dando função de segundo grau, tá bom? Bom, é o seguinte... nós vamos atribuir alguns valores para x para a gente poder montar os pares ordenados, tá certo? Então, quando vocês forem fazer alguma atividade, né, que eu vou estar sugerindo para vocês pesquisarem funções, e aí você pode atribuir os valores que você quiser para o x, tá? Para você poder montar o gráfico e o diagrama. Então, eu anotei alguns valores ali, tá? Para a gente estar fazendo. Então, eu anotei numa tabela alguns valores para o x e aí eu vou descobrir quanto que é o y, porque o y depende do x, né? Dependendo do valor do x vai ser o meu y, então é uma função, né? Então eu vou substituir aqui, vou substituir o x por menos 1, por 0, por 1 e por 2, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, quando acontece isso, a gente vem aqui no lugar do x a gente coloca menos 1, por exemplo, vou começar com menos 1, né? F de menos 1 é igual a, no lugar do x, eu vou substituir pelo menos 1. Menos 4 vezes menos 1 mais 3. Menos 4 vezes menos 1 é mais 4 com mais 3 é mais 7. Então, eu tenho par ordenado, menos 1 e 7. Menos 1 e 7. Agora eu vou fazer o x igual a 0. Então, eu vou fazer aqui f de 0. No lugar do x, eu vou colocar 0. Menos 4 vezes 0 mais 3. Lembrando, gente, que quando a letra está dadinha com o número, está multiplicando, tá bom? 4 vezes 0 aqui é 0. 0 mais 3 é 3. Então, quando o x for 0, o y é 3. Então, eu vou ter esse par ordenado. Agora, eu vou fazer f de 1. No lugar do x, eu vou colocar 1. Menos 4 vezes 1 mais 3. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 mais 3 é menos 1. Então, eu vou ter o y igual a menos 1 quando x for 1. Então, eu vou ter o par ordenado 1 e menos 1. E, para fechar ali, eu vou substituir o x por 2, f de 2. Menos 4 vezes 2 mais 3. Menos 4 vezes 2 é menos 8. Menos 8 mais 3, menos 5. Então, eu vou ter o par ordenado 2 e menos 5, tá certo? Então, lembrando que o x, né, vem primeiro e o y vem depois. Bom, fiz isso. Para mim fazer o gráfico, tá facinho, ó. Eu vou lá, vou fazer o eixo x e o eixo y. Lembrando que o eixo x é horizontal, o eixo y é vertical, né? Então, vamos montar aqui, menos 1 e 7. Quando o x for menos 1, o y é 7. Então, x igual a menos 1, vou fazer aqui, menos 1 vai para cá, né? E o y eu vou marcar no 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Vou ligar. Marquei o primeiro ponto. 0 e 3. Quando o x for 0, então no eixo x eu vou olhar no 0, 0 está aqui, né? E no eixo y eu vou olhar no 3. 1, 2, 3. Eu vou marcar em cima do 3. 0 e 3 eu marco em cima do 3. 1 e menos 1. Quando o x for 1, o y é menos 1. Menos 1 está aqui para baixo, né? E quando o x for 2, o y é menos 5. 2, e vai estar lá embaixo, hein? Não vai dar, mas não tem problema. Se eu ligar aqui, eu já consigo formar o meu gráfico, ó. Tá? E se eu continuo lá para baixo, né, eu vou achar o 2 e o menos 5 lá embaixo, tá certo? Então tá aqui meu gráfico. Lembrando, falei para vocês, não precisa de eu ter todos os pontos da minha tabela no gráfico. Se eu tiver 2 pontos, eu já consigo ligar ali e formar o gráfico, tá bom? E o diagrama de flechas, né, nada mais seria do que a gente colocar aqui primeiro os valores do x e de lá os valores do y. Então, os valores do x, menos 1, 0, 1 e 2. Os valores do y, vou colocar em ordem crescente, tá? É o menos 5 primeiro, é o menorzinho, depois é o menos 1, depois é o 3, depois é o 7, né? Agora eu vou ligar, porque aqui também tem ordem crescente, tá bom? Mas se você não colocar em ordem crescente, não tem problema, fica tranquilo. Bom, quando o x for menos 1, o y é 7. Aqui, quando o x for 0, o y é 3. Quando o x for 1, o y é menos 1. Quando o x for 2, o y é menos 5. Tá? Então, tá aqui meu diagrama de flecha.
meu gráfico, minha tabela referentes a essa função, tá certo, gente? Bom, ainda nessa videoaula, nós vamos ver uma situação que acontece no nosso dia a dia também. Por exemplo, os táxis, né? Tem determinadas regiões, determinados locais do planeta, né? Que os táxis cobram um valor fixo do cliente, mais um valor por quilômetro rodado, certo? Então, vamos imaginar a seguinte situação, né? Que numa empresa de táxi, eles cobram R$3 fixos, mais R$1,50 por km rodado, né? Por quilômetro rodado. Então, o cliente entrou no carro, já está pagando R$3. Aí, a partir de cada 1 quilômetro que ele andar, ele vai pagar mais R$1,50, né? Então, nós vamos montar a lei de formação dessa situação, tá? A lei de formação seria, bom, f de x. O que é o f de x? É o valor a ser pago. Como é que eu sei? Porque o valor a ser pago depende da quantidade de quilômetros que eu vou rodar. Então, a quantidade de quilômetros que eu vou rodar, eu vou chamar de x, né? Então, como seria essa minha função? Seria 1,50 vezes a quantidade de quilômetros, que eu vou chamar de x, quantidade de km, tá? Mais os R$3 fixos, não posso esquecer. Então, essa é a minha lei de formação. f de x igual a 1,50 mais R$3, tá certo? Lembrando que o x, né, é a quantidade de quilômetros e o f de x é o valor a ser pago, ou y, tá, gente? Isso aqui é a mesma coisa que y. Bom, então eu tenho essa situação. E aí, a partir daí, o que a gente pode ter? Vários questionamentos. Além de montar a lei de formação, a gente pode perguntar o seguinte: bom, se o cliente rodar 2 km, quanto que ele vai pagar, né? Bom, se ele rodar 2 km, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha função, no lugar do x eu vou substituir por 2. 1,50 vezes 2 mais R$3. 1,50 vezes 2 é 6. Aliás, é 3, né, gente? 3 mais 3 é 6. Então, quer dizer que quando o x for 2, o y vai dar 6. Então, eu vou ter o primeiro par ordenado aqui, 2 e 6, tá certo? Ah, e se o meu cliente rodar, por exemplo, passageiro, né, 5 km. Bom, se ele rodar 5 km, eu vou lá na minha função, no lugar do x, eu vou substituir por 5. 1,50 vezes 5 mais R$3. 1,50 vezes 5, 7,50 mais R$3, 10,50, né? Então, tem o segundo par ordenado. Quando o x for 5, o meu y é 10,50, né? Só por aqui eu já consigo fazer o gráfico. Com esses dois pontos aqui eu já faço o gráfico, né? Mas vamos imaginar que a gente tem mais uma situação. Ah, e se ele rodar 10 km? Bom, se o cliente lá, o passageiro, rodar 10 km, a gente vai calcular o f de 10. 1,50 vezes 10 mais 3. 1,50 vezes 10 é 15. 15 mais 3, 18. Então, eu vou ter um outro par ordenado. Quando o x for 10, o meu y é 18, né? E aí, a gente pode colocar isso no gráfico ou numa tabela também. Né? Então, vamos colocar isso numa tabela. Vamos organizar as informações. Ó, bom, nós temos aqui para os valores do x e para os valores do y, né? Quando o x for 2, o y é 6. Quando o x for 5, o y é 10,5. 10,50 ou 10,5 é a mesma coisa. Quando o x for 10, meu y é 18. Beleza, aqui tem uma tabela, né? Eu posso ainda melhorar essa tabela, escrever aqui no x, né? Quantidade de quilômetros rodados, para ficar mais organizado, né? E aqui eu posso escrever assim, valor a ser recebido, né? Bom, aí a gente coloca isso no gráfico também, né? E aí a gente faz lá o eixo x e o eixo y. Quando o x for 2, então vamos lá, 1, 2, o y é 6. Só para a gente ter uma noção. Quando o x for 5, o meu y é 10,50. Quando o x for 10, o meu y é 18. E aí eu vou ligar esses pontos. Pronto, tá aí, né? O diagrama de flecha, pediu para fazer o diagrama de flecha, anota aqui os valores do x e os valores do y.
2, 5, 10, 6, 10 e meio, 18. E aí é só ligar 2 no 6, o 5 no 10 e meio, 10 no 18. Tá certo? Então, ó, uma situação assim do nosso dia a dia que a gente nem pensa também, que pode ser analisado tantas coisas, né?